Dá um like! Bem-vindo no canal do Matemático Preguiçoso mais uma vez. Hoje vamos aqui dar continuidade à matéria de PA. Professor, hoje a gente vai ver propriedade de PA? Não. Hoje a gente vai ver soma dos termos de uma PA, tá? Por que não propriedade? Porque eu não quero. Quero fazer soma primeiro, tá? Então vamos lá, separei aqui alguns exercícios pra gente dar uma brincada, ok? Então deixa o like aí, comenta, compartilha. Se você quer alguma aula específica, deixa aí nos comentários. Ajuda nós, ajuda o maluco que tá doente, realmente minha garganta hoje tá zoada, ajuda aí que tá brabo. Valeu! Então é o seguinte, eu quero começar essa matéria com um exercício clássico, que inclusive, se eu não me engano, foi o professor do Gauss, né? Se não me engano, a história foi o professor do Gauss que passou esse exercício pra turma do Gauss, né? Quando ele tava de saco cheio e não queria dar aula no dia. Aí ele deixou um exercíciozinho pra galera, que foi o seguinte: qual é a soma dos números de 1 a 100? E aí o professor escreveu isso no quadro, voltou pra sentar no lugar dele, e o Gauss apareceu na mesa e entregou a resposta, né? E aí, se eu não me engano, foi o Gauss, tá? Posso estar falando merda aqui, mas eu acho que foi o Gauss. E aí ele explicou pro professor como é que ele fez, né? O que o professor quer que a gente faça aqui? Ele quer que a gente dê o resultado. Meu Deus, cadê a tinta? Ah, tá, que susto. Ele quer que a gente faça essa conta aqui, ó. 1 mais 3, mais 4, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais... um monte de coisa. 90 e... sei lá, 96, 97, 98, 99 e 100. Certo? Aí você pensa assim, pô, vai demorar um cacete de tempo pra poder fazer isso aqui. Sim, vai. Mas existe um padrão, tá? Existe um padrão nesse tipo de questão quando você soma termos de uma PA. Qual que é o padrão? Isso funciona pra qualquer PA, tá? Eu tô usando essa aqui pra simplificar, mas funciona pra qualquer uma. É o seguinte, se você pegar o primeiro e o último termo... Por que o primeiro e o último termo, professor? Porque tem que ser termos que estão na mesma distância um do outro. Então, tipo, o primeiro até o último tá à mesma distância do que o último até o primeiro, né? Eles estão na mesma distância, por isso tem que ser os dois, tá? Termos que estão na mesma distância quando eles estão... Perdão, temos... Esses dois termos, eles estão equidistantes. Então, eles estão a uma distância aqui, ó. A gente vai somar ele, vai dar 101. Beleza. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o 2. Olha a NVIDIA aparecendo aí na gravação. Vai pegar o 2 e o 99. Você vai somar os dois, vai dar 101. Oh, será que tem um padrão? Vamos verificar. Vamos pegar o 3. E aí o próximo... Sempre assim, ó. Você sobe um pra lá e pra cá você desce um, tá? Desce um termo, né, no caso. Então o 3 e o nosso amigo 98. Adivinha quanto que vai dar? Ó, 5 minutos pra pensar, hein? Musiquinha do programa do Domingo Legal, se não me engano. Vamos lá, dá 101 também, tá? E aí, vamos pegar o próximo aqui, o 4 e o 97. Caraca, esqueci de dar o espacinho aqui, peraí. Beleza. 4 e 97. Se você somar 4 mais 97, vai dar 101. Ou seja, ao invés de você somar um por um, você pode ir somando as pontas e reduzindo, tá? Porque olha só, se você pensar assim, pô, se eu só somar as pontas sempre vai dar 101, aí surge uma nova pergunta. Quantas pontas eu tenho, né? Quantos bloquinhos de 101 eu tenho se eu pegar as pontas, de ponta em ponta? Bom, é simples pensar isso. O que você está fazendo? Quando você pega o 1, você pega o 100, né? Você está pegando 1, 100, depois o 2, 99, o 3 e o 98. Você sempre está pegando de 2 em 2. Então, o que você está fazendo é pegando a sua sequência numérica e cortando ela pela metade. Você está dividindo ela por 2. Ou seja, se de 1 até 100 eu tenho 100 números, significa que se eu for agrupar de 2 em 2, eu vou ter 50 blocos que valem 101. Então, eu vou ter 50 blocos que valem 101. Então, eu vou fazer 101 vezes 50. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5, e coloco esse 0 aqui. E aí, a soma dos 100 primeiros números dá... Desculpa. Dos 100 primeiros números dá 5.050, tá? Isso foi o que o Gauss fez. Se você parar para analisar, o que foi que a gente fez aqui como padrão, né? Como padrão. Se você observar, eu peguei o primeiro número, o primeiro termo, e peguei o que estava equidistante dele, ou seja, o último, né? O lá da 100ª posição, certo? Eu peguei esse termo, e se você observar, eu tenho que pegar esse termo
e multiplicar pela quantidade de blocos que esse somatório aparece. A quantidade de blocos que esse somatório aparece vai ser a quantidade de termos que você tem dividido por 2. Ou seja, no nosso caso, seria 100 dividido por 2, certo? Foi isso que a gente fez. Se a gente colocar de uma maneira um pouco mais genérica, a gente consegue achar a fórmula da soma. Que é o quê? A soma dos n primeiros termos. Professor, o que é o n? Quantos termos você quer? Pode ser 20, pode ser 30, pode ser whatever, tá? Quantos você quiser. Vai ser o seguinte, vai ser o primeiro mais o último que você quer, né? Até onde você quer, multiplicado pela quantidade de termos que existem, até onde você quer, dividido por 2. Por que dividido por 2? Sempre que você pega o último e o final, você vai pegando bloquinhos de 2. Se você corta pela metade a quantidade, tá? Daqueles bloquinhos de repetição. No nosso caso aqui foi o 101, tá? Beleza. É essa fórmula, então, que a gente vai usar, esse raciocínio que a gente vai usar nos exercícios de soma, tá? Às vezes vai ter que fazer um negocinho aqui, um negocinho colar, né? Um negocinho extra, mas a maioria dos raciocínios vão ser assim. Então, vamos pro próximo exercício aqui. Próximo exercício aqui. Qual é a soma dos 30 termos iniciais? 30 termos iniciais é S30, tá? Então, o nosso N vale 30, certo? Lembrando que a soma dos N primeiros termos é A1 mais AN vezes N dividido por 2, certo? Da progressão aritmética. Então, ele já falou pra gente que é uma progressão aritmética, não precisamos verificar, tá? É uma progressão aritmética que está crescendo de 7 em 7, ok? Mas a gente não vai precisar da razão aqui, né? Nesse caso, a gente não vai precisar da razão, só vai fazer o seguinte. Aliás, a gente vai precisar da razão sim, porque ele quer os 30 primeiros termos. Então, se eu quero o S30, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, S30 igual a A1, A1 é 2, e aí a gente não tem o 30, né? Aí lascou-se. Mas vai ser o que aqui? Vai ser vezes 30 dividido por 2, certo? E aí a gente não tem a bodega do 30. Então o que a gente vai fazer? Vai descobrir o A30. Professor, como que a gente descobre o A30? Aula passada, dá uma olhada lá na aula passada, tá? Pra ver a explicação direitinho de como que acha, mas tem uma fórmula para isso, tá? É a fórmula do termo geral, que é o quê? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Professor, por que é essa fórmula? Vai lá na outra aula, assiste, dá o like, comenta lá, tá? Que tá a explicação todinha lá, que a gente vai aplicar direto. Então é o seguinte, eu quero o A30, certo? Então aqui vai ficar A1, que é 2, vezes n menos 1 vai ser 30 menos 1, que vai dar 29. Opa, eu coloquei vezes ali, né? Tô bêbado. Tô louco. Pera aí. Mais aqui, pô. E aqui vai ser 29, porque a gente tem o n menos 1 e o n é 30, então 30 menos 1, vezes a razão. A razão, se você observar, ó, se você pegar aqui o 9 e diminuir 2, 9 menos 2, tá dando 7. Significa que tá crescendo de 7 em 7. Certo? Então a razão é 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É isso mesmo. É isso mesmo, só verificando. Então, vezes 7 aqui. E é só fazer essa conta, tá? Conta de padaria. Vamos lá. 29 vezes 7. Se fosse vezes 30, ia ser 210. Então, como é 29 é 1 a menos, então é um 7 a menos, né? Então, 210 menos 7 vai dar 203. Ok. 2 aqui, certo? Aí, 2 mais 203, a gente tem que o nosso A30 é 205, certo? Então, a gente consegue fazer agora, ó. A nossa somazinha... Nossa, mas que desligar isso aqui. A nossa soma dos 30 primeiros números vai ser o quê? 2 mais 205, a gente ver qual é o padrão de bloquinho que vai se repetindo, vezes 30 dividido por 2, certo? Professor, por que você não já dividiu por 2 de uma vez? Porque eu não quis. Mas se você quiser, você pode fazer 30 dividido por 2 de uma vez, tá? Olha aí, vamos fazer isso, vai. Vamos fazer essa desgraça, vai. Vamos fazer essa desgraça, vai. 30 dividido por 2 vai dar 15, certo? E aí, vamos lá. Professor, você pode fazer isso? Pode, porque aqui eu tenho parênteses, né? Então, se eu fizer essa conta de divisão, não vai influenciar o parênteses lá dentro. Então, isso aqui vai ficar 200... Meu Deus. Isso aqui vai ficar soma dos 30 primeiros números é igual a 207 multiplicado por 15. E aí, eu vou multiplicar 207 por 15. Senhores, 215 é a mesma coisa que 5 vezes 3. Então, ao invés de multiplicar por 15 direto, eu vou fazer assim, ó, 207 vezes 3 e o resultado vezes 5. Pessoal, mas eu quero multiplicar por 15 direto. Beleza, faz o que você quiser, pô. Tá, faz do jeito que você quiser. Mas eu costumo quebrar os números em pedacinhos menores para poder fazer. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 0 é 0, com mais 2 subiu é 2, certo?
3 vezes 6, 6. Aí eu pego 621 vezes 5. Vamos dar uma baixadinha aqui. 5 vezes 1, opa. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, sobe 1, 30 aqui vai dar 31. Ou seja, essa soma aqui vai dar 3.105 lá ele. Então a resposta certa é a letra B de bunda, ok? Então vamos lá, esse é o nosso primeiro exercíciozinho, tá? Eu aconselho vocês a tentarem fazer o exercício, tá? Primeiro, antes de eu fazer. Se você ficar com muita dúvida, você dá play, aí você assiste até mais ou menos onde você entendeu e tenta fazer o resto. Se você não conseguir ver tudo e depois tenta refazer a questão sem olhar o gabarito. Deixa o gabarito ali, tenta refazer sem olhar o gabarito, tá? E aí depois você vai tentando, tá? Matemática é uma matéria que você tem que ir tentando e errando, tentando e errando. É uma das poucas matérias que você, às vezes, você consegue aprender sem entender 100%, né? Aí depois de um tempo que você faz um monte de exercício, você acaba dando aquela eureka, né? Entendi, finalmente. Consegue fazer isso, né? Mas vamos lá, próxima questão. Em uma PA de razão 5, razão 5, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625. Olha só. Aqui, nossa, meu Deus do céu, mas que desgraça. A soma dos 50 primeiros termos é 6.625. Ou seja, se eu abrir a fórmula, né? Se eu abrir a fórmula da soma, qual é a fórmula da soma? A1 mais AN vezes a razão. Professor, por que você não lê tudo primeiro? Vezes a razão não, vezes N, desculpa. Vezes N dividido por 2. Professor, por que você não lê tudo primeiro? Porque eu sou hiperativo. Nem sei se eu sou hiperativo, mas às vezes tem algumas questões que eu gosto de ir escrevendo algumas coisas que eu vou lendo, tá? Mas você pode ler tudo primeiro e depois ler de novo, tá? Aí é o seguinte, significa que essa soma aqui, se a gente colocar na forma, vai ficar A1 mais A50, certo? Vezes 50 dividido por 2, que tá dando 6.625, olha só. Então a gente já tem isso aqui, hein? Vamos deixar isso aqui em stand-by. Qual é o... Meu Deus, como que você lê isso em ordinal? Eu tenho uma dificuldade do caminho com o ordinal, velho. É 50º? 50º elemento. O elemento 50. A pergunta dele é, quem que é o meu A50? É isso que eu preciso, tá? Bom, se a gente der uma observada aqui no que a gente montou até agora, a gente consegue fazer isso aqui, ó. A1 mais A50 vezes 50 dividido para 2, 25, é igual a 625. Será que a gente consegue dividir esse 625 por 25? Vamos ver. Ó, 625 dividido por 25. Vamos ver se dá para dividir. 66 dividido por 25 vai dar 2. 2 vezes 25 dá 50. Para chegar a 66, falta 16. Baixo 2. 162. Deixa eu ver. 25 vezes 4 dá 100. Vamos testar 25 vezes 8? Só para ver aqui rapidão. Deve dar 200, né? Deve dar 200. Vai passar. Então vamos tentar 25 vezes 6. Vai dar aqui 30, sobe 3, 12, 150. Putz, esse é o mais próximo, tá? Então é o seguinte, aqui vai dar 6. E aí vai dar 150, falta 12. Putz, esse eu sei de cabeça, hein? Esse aqui é 5. Esse aqui eu sei de cabeça. Pô, dá pra dividir. Professor, por que você tá testando se dá pra dividir o 6.625 por 25? Porque é o seguinte, eu vou escrever tipo um sistema de equaçãozinha aqui, ó. Se eu observar bem, eu vou pegar esse cara que está multiplicando e eu vou passar para o outro lado dividindo. E aí vai ficar 6.625 dividido por 25, certo? E aí vai ficar A1 mais A50 é igual a 265. Aí você vai pensar assim, pô, professor, beleza, mas eu quero saber o A50. Ou seja, para saber o A50, eu preciso descobrir o A1. Aí você vai pensar assim, professor, como que eu vou fazer isso então? Vamos fazer o seguinte, vamos usar a fórmula do termo geral. Se a gente pegar a fórmula do termo geral, a gente sabe que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Se a gente colocar aqui 50, A50 é igual a A1 mais 50 menos 1 dá 49, vezes a razão, que é 5. Se a gente fizer a 49 vezes 5, bom, se fosse 50, 50 vezes 5 ia dar 250. Mas como é 49, é 1 a menos, então vai ser 5 a menos, né? Porque a gente está fazendo meio que tabuada de 5, né?
Então, 250 menos 5 dá 245. Então, aqui vai dar 245. Aí você vai pensar assim, pô, professor, por que que isso é importante? Porque eu consigo fazer um sistema aqui, galera. Olha só, se eu pegar esse cara e jogar ele pro outro lado, ele ficar negativo, ele vai ficar assim, ó. Eu vou colocar ele primeiro, tá? Já já vocês vão entender o porquê. A1 mais A50 é igual a 245. Aí se eu pegar essa informação que eu acabei de achar e escrever um sisteminha aqui embaixo, ó, vou até colocar ele de verde, ó. Vou colocar ele de verde. Olha só, A1 mais A50 é igual a 245. Olha que bonito. Você tem um sistema aqui, cara. Sistema de equação. Aqui eu posso fazer o método da soma. Eu posso somar a equação de cima com a equação de baixo. Por quê? Porque aqui é 1A, 1A1 e aqui é 1A1. E como eu tenho mais, aqui é mais com menos é menos, então fica 1A1 menos 1A1. A1 menos A1. Morreu. Aqui, ó, chai, tome. Esse vídeo é muito bom, cara. E aqui eu tenho 2A50. Então eu tenho duas vezes o A50. E aqui eu vou somar, ó, 5 mais 5, 10, sobe 1. 6 mais 4, 10 com mais 1 dá 11, sobe 1. 2 mais 2, 4 com mais 1 que subiu 5. 510, esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então isso aqui vai ficar a 50 é igual a 510 dividido por 2. Então o nosso A50 é a metade de 510. A metade de 500 é 250, a metade de 10 é 5. Então fica 250 e 5. Matamos a questão. Ok? Letra D. Letra D. Demiurgo, tá? Beleza, é isso aí. Vamos para a próxima questão. Então, indo aqui agora para a próxima questão. Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Ah, se não me engano, essa questão tem naquele livro O Homem que Calculava, né? Tem essa história aí. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda 10. Então, primeira casa, vamos considerar como se fosse a 1, tá? Então, o primeiro foi 5, depois foi 10, na terceira foi 15 e assim por diante. Ou seja, depois é 20, depois é 25 e yara, beleza? E aí eu tenho uma PA, né? Porque tá crescendo de mais 5, mais 5, mais 5, de razão 5, ok? Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? Peraí, tabuleiro de xadrez, com o intuito de construir um novo jogo, foram colocados sobre o tabuleiro de xadrez grãos de arroz. O tabuleiro de xadrez não tem 64 casas, velho? Se eu não me engano é isso. Deixa eu só verificar aqui, rapidão. Deixa eu só verificar. Tá, beleza. O tabuleiro de xadrez tem 64 casas, tá? É isso mesmo que eu tinha pensado. Então é o seguinte, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez o grãos de arroz da seguinte maneira. Tá aqui a seguinte maneira, né? A pergunta dele, quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? Para você saber quantos grãos de arroz foram usados, você tem que saber o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Você vai fazer mais. Isso aqui é o quê? Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, até a casa de número 64. Ou seja, eu tenho uma soma dos 64 primeiros termos. É isso que ele quer saber. Então, ou seja, se eu colocar naquela fórmula do SN, que é o que? A1 mais AN vezes N dividido por 2, né? E aí eu substituo, e aí a gente substitui aqui, ó, por 64, vai ficar A1, que é 5, que é o primeiro, mais o A64, vezes 64 dividido por 2. Quem é que tá faltando para eu matar essa questão? Tá faltando esse desgraçado aqui, ó. A64. O que a gente vai ter que fazer, então? Calcular essa desgrama. Então, vamos lá primeiro calcular ele. Pessoal, como que a gente vai calcular ele? Através da fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN que eu quero é o A64, A1 é 5. Como eu quero 64, aqui é 64 menos 1, vai dar 63 vezes a razão, que é 5. Beleza, então vou fazer aqui, ó, 63 vezes 5. Pô, 60 vezes 5 dá 300. 5 vezes 3 dá 15. 300 mais 15 dá 315, tá? Não sei por que eu montei a conta, você vai fazer de cabeça. Eu tô maluco, velho. Completamente a bublé das ideias, velho. Então aqui dá 320, tá?
Aí, beleza. Então, o que que acontece? A gente vai montar de novo a nossa fórmula, né? A soma dos 64 termos é igual a 5 mais... Agora, o 64 aqui, ó, vai ficar 320, certo? Ele colocou 320 grãos de arroz na casa 64, vezes 32. Professor, por que vezes 32? Que eu vou fazer 64 dividido para 2. 5 mais 320 vai dar 325 vezes 32, tá? Aí agora eu vou fazer a conta, vai. Vou armar e vou fazer, vai. Vezes 32. Dá pra quebrar ainda, né? Mas vamos fazer normal, vai. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 dá 5. 2 vezes 3 dá 6, beleza. E agora a gente vai fazer 3. Vou pular uma casa, hein? 3 vezes 5, 15. Não inventa ideia de colocar o 5 aqui não, hein? Pula uma casa nessa desgrama que você tá pulando a casa do 3, pra casa do 3, pô. 3 vezes 1, se quiser, ó, tem gente que gosta de colocar um 0 aqui pra poder não fazer merda, né? Então vamos lá, 3 vezes 5 dá 15, desce o 5, sobe 1. Já tem um lá, né? Deixa aquele 1 lá mesmo. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 que subiu dá 7. 3 vezes 3 dá 9, e agora a gente soma essa bobônica aí, ó. Aqui vai dar 5, 5 mais 5 vai dar 10, sobe 1. 6 mais 1 dá 7, 7, 7, 14, sobe 1 vai dar 10. Então eu vou ter 10.400 grãos de arroz. De arroz, cara, que raiva que me dá esse vídeo do arroz, cara. Caraca, meu irmão, as comidas que sua mulher faz me dá um nervoso, velho. Mas vamos lá, a aula não é sobre isso. Vamos parar de viajar. Então, 10.400 grãos de arroz. E, por último, mas não menos importante, eu tenho mais uma questão aqui, ó. Um atleta de alta performance tem se preparado para a disputa da Maratona do Rio, que possui atualmente um percurso de 42 quilômetros, ok? Para isso, ele começou percorrendo 14 quilômetros no primeiro dia. Então, opa, foi o primeiro dia. Vamos colocar de outro jeito, vai. Porque eu já sei que é PA, mas vamos colocar de outro jeito, como se a gente não soubesse. 14 no primeiro dia, então, primeiro dia, tá? Depois, e a cada dia ele acrescentou 5 quilômetros, ou seja, segundo dia ele foi 19, né, mais 5 em relação ao dia anterior. Então, o terceiro dia, ele foi fazendo um treino progressivo, né, até chegar nos 42, porque ele não tancava os 42 de uma vez, né? Então, 19 mais 5 dá 24. E aí ele fez essa desgrama aí, até ele chegar em 42, seja lá qual dia que foi, certo? Que eu não sei. Aí vamos lá. A distância total percorrida por esse atleta durante uma semana de treino, olha só, então vamos pensar que é tipo segunda-feira. Então, ao invés de a gente pensar que é 42, vamos pensar que é uma semana de treino. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer aqui, se ele já vai chegar em 42 já de uma vez, né? Então, vai ser tipo assim, ó, segunda, terça, segue, né? Terça, quarta, aí depois, meu Deus do céu, que desgrama. Aí depois vai ficar mais 5, 29, quinta, certo? Depois, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, velho, com a minha mão? 29 mais 5 vai dar 34, vai dar na sexta-feira, tá? Eu usei segunda-feira como base, mas você pode usar qualquer dia, tá? Aí depois, tem que dar 7 dias, tá? Tem que dar uma semana certinha. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? Sábado. Do meme, sábado do meu churrasco. 34, desculpa, gente. 34 mais 5 vai dar 39. Depois a gente vai ter domingo e aí fechou, né? Vai dar 44, certo? Então aqui ele vai ter corrido 44, né? Se for 5 e 5. Pessoal, ele vai passar de 42, não tem problema, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem aqui 7 dias. O que a gente vai fazer agora? Ele quer que eu some tudo isso. Ele quer que 14, ele quer que eu faça aqui, ó. 14 mais 19, mais 24, mais 29, mais 34, mais 39, mais 44. Você pode somar, tá? Como é só 7 números, você pode fazer rapidinho aí. Mas vamos fazer utilizando soma de termos, tá? Então eu quero a soma dos 7 primeiros termos, que é uma semana. O A1 é 14. O que eu quero agora é pegar o último termo, né? O A7, né? Pela fórmula. Lembrando, qual que é a fórmula? SN igual a A1 mais AN. Meu Deus, que um feio. AN vezes... Que N feio também, mas tudo bem. Vezes N sobre 2. E aí a gente vai colocar aqui. A gente quer o A7. O A7 é 44. Então já vamos colocar essa desgrama aqui. Aí 7... Tudo isso dividido por 2. Pessoal, se você dividir 7 por 2, vai dar no meu com vírgula. Então não vou dividir aqui, vou dividir depois, tá? Fazer isso aqui. Mas não tem problema no meu com vírgula não, tá? Às vezes dá mesmo.
44 mais 14. 44 mais 4 dá 48. 48 mais 10, né? Dá 58. 58 vezes 7 dividido por 2. Bom, você pode dividir por 2 agora ou no final. Tanto faz. Eu vou dividir agora, tá? Eu gosto de dividir logo de uma vez, porque senão as contas ficam muito maiores, aí não gosto muito não, tá? Então 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1, baixo 8, 18. 18 dividido por 2, 29. Então 29 vezes 7. Então 29 vezes 7 é a mesma coisa que 30 vezes 7 menos 7, né? Mas vamos fazer passo a passo, vai. Já fizemos essa conta hoje, inclusive, né? 7 vezes 9, 63, sobe 6. 7 vezes 2 dá 14, com mais 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Não tenho medo de contar no dedo, tá, molecada? Eu sabia fazer de cabeça essa, mas eu quis contar no dedo, tá? 203. Então, 203 o quê? Bananas, abacaxis, quilômetros, certo? São distância. Então, em toda a semana, se você somar todos os quilômetros que ele correu, ele vai ter corrido no final 203 quilômetros de traé de elefante. Então é isso, galera. Essa é a nossa aula de soma dos N primeiros termos de uma PA, tá? Dá like, se inscreve, compartilha, manda pro amigo, manda pro coleguinha, pro papagaio, periquito, manda pra todo mundo esse vídeo aí, que o YouTube tá me garfando, tá? Me ajuda nós da Silva. Tamo junto e valeu!